Quarto, detalharei por escrito os objetivos principais e concretos de minha vida, e nunca deixarei de tentar alcançá-los até que tenha desenvolvido a autoconfiança suficiente para isso. Quinto, sei que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito, a menos que seja erguida sobre a verdade e a justiça. Por conseguinte, não participarei de qualquer atividade que não beneficie a todos os que dela participem. Terei sucesso em conseguir a cooperação de outras pessoas, bem como em atrair o pessoal desejado. Induzirei outros a servir-me através da minha boa disposição em servir aos demais. Eliminarei o ódio, a inveja, os ciúmes e o egoísmo, oferecendo amor a toda a humanidade, pois sei que uma atitude negativa nunca me trará o sucesso. Farei com que os demais creiam em mim, pois creio neles e em mim mesmo. Terceiro princípio, autossugestão. Mediante a sugestão repetida, a mente subconsciente pode trabalhar para nós. Já fizemos referências a isso. A autossugestão é a faculdade de ser capaz de concentrar na mente o nosso ardente desejo, até que o nosso subconsciente o aceite como uma realidade e comece a imaginar os meios para realizá-lo. É daqui que provém os impulsos, as súbitas centelhas de inspiração e orientação. Agora resumiremos as instruções dadas no segundo princípio, fé, em relação aos 6 passos, autoconfiança, e as combinaremos com os princípios sobre a autossugestão, constantes no livro Pense e Fique Rico. Primeiro, vá a um lugar tranquilo, talvez na cama à noite, feche os olhos e repita em voz alta para que possa escutar suas próprias palavras, a manifestação escrita da quantidade de dinheiro que se propõe a acumular, ou uma reafirmação cuidadosa do que possa ser sua meta, bem como o tempo limite para alcançá-la, além da descrição do serviço ou mercadoria que se dispõe a dar em troca do que vai receber. À medida que põe em prática estas instruções, imagine-se já possuidor de sua meta. Suponhamos, por exemplo, que você se propõe a economizar em cruzeiros o equivalente a $50 mil até o dia 1º de janeiro, daqui a 5 anos, que se determina a prestar serviços pessoais em troca de dinheiro como vendedor. A manifestação escrita de seus propósitos deve ser a seguinte. Escreva: para o dia 1º de janeiro de 1900 e aconteça o que acontecer, terei em meu poder a quantia de cruzeiros que economizarei em quantidades diversas durante aquele período. Em troca desse dinheiro, prestarei o melhor serviço possível, rendendo o máximo como vendedor de... Escreva aqui o produto que se propõe a vender ou qualquer coisa que você faça para ganhar a vida. Tenho certeza de que, à época aprazada, terei esse dinheiro em meu poder. Minha fé é tão grande que já posso ver esse dinheiro diante de meus olhos. Posso tocá-lo com minhas mãos, pois está à espera de passar para meu poder, tão logo eu preste o serviço que proponho a desempenhar em troca dele. Estou preparando um plano para acumular esse dinheiro e eu seguirei à medida que o receba. Segundo, repita isto pela manhã e à noite, até que possa ver claramente em sua imaginação o dinheiro que se dispôs a acumular. Terceiro, coloque uma cópia do que escreveu onde possa vê-la dia e noite, quando se deitar ou levantar-se, até que possa recordá-la perfeitamente. Ao se dispor a colocar em prática estas instruções, você estará aplicando o princípio da autossugestão. Quarto princípio, conhecimento especializado. O integral conhecimento dos detalhes de seu trabalho ou produto é indispensável para alcançar o sucesso. Neste princípio, Hill destaca um ponto muito importante. O conhecimento constitui uma força somente quando está organizado num plano concreto de ação e dirigido a um fim definido. Ele nos diz: antes que você possa estar seguro de sua capacidade de transformar o desejo em seu equivalente monetário, necessitará de conhecimento especializado do serviço, mercadoria ou profissão que se dispõe a oferecer em troca. Talvez você precise de muito mais conhecimento especializado do que tem, ou do que pode adquirir normalmente. Se for essa a situação, poderá resolver o problema mediante a utilização de um sistema que chamaremos de grupo mental. Mais tarde explicaremos do que se trata, mas por enquanto, reconheça que tem de aprender tudo o que possa sobre sua especialidade. Assim,
Dedique parte do tempo a cada dia para assimilar mais e mais sobre o que você faz para seu sustento. Frequente cursos que existam sobre a matéria, bem como associe-se a homens que conheçam bem sua profissão. Quinto princípio: imaginação. A imaginação é literalmente a oficina onde se formam os planos criados pelo homem. O impulso e o desejo recebem forma e ação mediante a ajuda da faculdade imaginativa da mente. Foi dito que o homem pode criar tudo o que possa imaginar, como disse e ensina Napoleon Hill. Toda mente humana pode alcançar o que pode conceber e crer. A única limitação do homem dentro do razoável reside no desenvolvimento e emprego de sua imaginação e da subsequente motivação para a ação. A automotivação é a chave. Os maiores dirigentes de negócios, indústrias e finanças, os grandes artistas, músicos, poetas e escritores chegaram a ser os melhores porque desenvolveram a força da automotivação. Enquanto você desempenha seu trabalho diário, pense constantemente nos meios pelos quais poderia realizá-lo melhor, com maior eficácia. Pense nas modificações inevitáveis. Podem ser feitas agora? Se você sente limitações, lembre-se das palavras do famoso arquiteto Frank Lloyd Wright. A raça humana construiu com mais grandeza quando maiores eram as limitações e, portanto, quando mais era necessária a imaginação para construir. As limitações parecem ter sido sempre as melhores amigas da arquitetura. Quando você construir seu futuro partindo desse ponto de vista, não se preocupe com as limitações. Recorde que estas podem ser suas melhores amigas, posto que requerem imaginação se tivermos que nos levantar acima delas. E como disse Beecher, a alma sem imaginação é como um observatório sem telescópio. Sexto princípio: planejamento organizado. Para obtermos sucesso em um empreendimento que decida nossa vida, devemos ter planos perfeitos. Se você já decidiu qual é o seu desejo, qual é a sua meta, organizemos agora um plano para sua realização, de acordo com um programa. Citarei novamente: pense e fique rico. Você já sabe que tudo o que o homem cria ou adquire começa sob a forma de desejo. Transforma-se depois, do abstrato ao concreto, na oficina da imaginação, onde se criam e se organizam planos para sua transição. Você tem que ter um plano. Anteriormente, foram-lhe dadas instruções para adotar 6 passos práticos e definidos como seu primeiro movimento para traduzir o desejo que você possa ter em seu equivalente físico. Um daqueles passos era a formulação de um plano prático, concreto, através do qual aquela transformação pudesse ser efetuada. Primeiro, alie-se com uma ou mais pessoas, tantas quantas necessitar, para criar e pôr em prática seu plano ou planos para o acúmulo de dinheiro que marcou como sua meta, fazendo uso do princípio da reunião de inteligências. É o grupo mental, e isso é muito importante. Segundo, antes de formar seu grupo mental, decida quais as vantagens e benefícios que pode oferecer individualmente aos membros do grupo que a formam em troca de sua cooperação. Ninguém trabalhará de forma indefinida, sem alguma forma de compensação, ainda que esta não seja em dinheiro. Terceiro, reúna-se com os membros de seu grupo 2 vezes por semana, pelo menos, e com maior frequência, se possível, até que tenham aperfeiçoado o plano ou planos para a consecução de sua meta. Quarto, mantenha uma harmonia perfeita entre você e cada membro de seu grupo mental. Tenha em vista 2 fatos. Primeiro, você está comprometido em um empreendimento de importância básica. Para obter sucesso, tem que ter planos perfeitos. Segundo, deve ter a vantagem da experiência, instrução, capacidade e imaginação naturais de outras mentes. Este é o método seguido por todas as pessoas que têm se sobressaído da média. Dedique-se a isto até que tenha um plano formal bem organizado para alcançar seu objetivo. Desta forma, você nunca estará confuso ou pensando no que deve fazer em seguida. Cada manhã saberá com exatidão o que vai fazer e por que o fará. Adquira estas qualidades de dirigente. É neste capítulo de Pense e Fique Rico que Hill nos fala das características que deve ter o homem que dirige.
Primeiro, determinação. Segundo, autocontrole. Terceiro, acurado senso de justiça. Quarto, exatidão nas decisões. Quinto, precisão nos planos. Sexto, hábito de fazer mais do que recebe como pagamento. Sétimo, personalidade agradável. Oitavo, simpatia e compreensão. Nono, domínio do detalhe. Décimo, boa disposição para assumir toda a responsabilidade. 11º, sentido de cooperação. O capítulo sobre planejamento organizado é um dos mais importantes do livro. Basta dizer que um homem sem plano é como um barco sem rumo. Não tem para onde ir e sofrerá um desastre quase inevitavelmente. 7º princípio, decisão. A demora, o oposto da decisão, é um inimigo que todo homem tem que vencer. A análise minuciosa de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracassos revelou que a falta de decisão estava na cabeça da lista das 30 causas principais do fracasso. A análise de várias centenas de pessoas que haviam acumulado fortunas superiores a $1 milhão demonstrou o fato de que cada um deles tinha o hábito de tomar decisões com rapidez e lentamente modificá-las à medida que houvesse necessidade de uma alteração. As pessoas que fracassaram em acumular dinheiro, sem exceção, quase sempre tinham o hábito de tomar decisões com lentidão e depois modificavam-nas com rapidez e frequência. Ter um objetivo concreto torna mais fácil a tarefa de tomar decisões rápidas. Entre os inúmeros exemplos citados por Hill, um dos mais conhecidos é o caso de Henry Ford. Uma das qualidades mais destacadas daquele industrial era seu hábito de tomar decisões concretas com rapidez e depois modificá-las com calma. Esse modo de ser era tão pronunciado em Ford que lhe deu reputação de obstinado. Foi essa aptidão que o impulsionou a continuar fabricando seu famoso modelo T, o automóvel mais feio do mundo, mas naquele tempo o mais prático, apesar de todos os seus assessores e alguns dos compradores insistirem para que ele o modificasse. Talvez Ford tenha demorado muito em fazer as alterações, mas o resto da história é que sua firmeza de decisão produziu-lhe uma enorme fortuna, sem que fosse necessário modificar o modelo, e seguramente a companhia hoje não está pior por isso. Quando você tiver uma ideia, apegue-se a ela. As pessoas que fracassam, em sua maioria, geralmente se influenciam com facilidade pela opinião dos demais, deixando-se inclinar sem dificuldades. Permitem que os jornais e falatórios dos vizinhos pensem por elas, mesmo sabendo que as opiniões são as mercadorias mais baratas da terra. Siga seu próprio conselho ao colocar em prática os princípios aqui descritos, tomando suas próprias decisões e seguindo-as. Não faça confidências a ninguém, exceto aos membros do seu grupo mental, e tenha muito cuidado na seleção desse grupo, escolhendo somente aqueles que simpatizem e harmonizem totalmente com seus propósitos. Os amigos íntimos e familiares, ainda que isto não signifique que o façam constantemente, atrapalham com suas opiniões e, às vezes, por causa do ridículo. Milhares de homens e mulheres arrastam consigo complexos de inferioridade durante toda a vida, porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu toda a sua confiança através de opiniões ou expondo-as ao ridículo. Se uma decisão merece algo, você deve agarrar-se a ela até que a tenha desenvolvido completamente. 8º princípio, persistência. A força de vontade e o desejo, adequadamente combinados, constituem uma dupla irresistível. Segundo Hill, persistência é como a força de vontade e combina-se com o homem como o carvão ao aço. Em inumeráveis casos, a persistência tem sido a única diferença entre o sucesso e o fracasso. É a falta dessa qualidade, mais do que qualquer outra, que impede a grande maioria de triunfar. Tentam algo, mas tão logo o caminho se torna áspero, desistem. A experiência com milhares de pessoas tem demonstrado que a falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria das pessoas. É um defeito que pode ser vencido pelo esforço. Se você quer realizar um determinado desejo, tem que formar o hábito da persistência. As coisas parecerão difíceis. Será como se já não houvesse razão para continuar. Tudo em você dirá que deve renunciar, que deixe de tentar. É precisamente então quando os homens se distinguem dos meninos. É aqui exatamente quando se percorre essa distância extra e se continua adiante
que os horizontes se aclaram e os primeiros sinais da abundância que há de ser sua pela persistência começam a ser vistos. Com a persistência virá o sucesso. A persistência pode ser cultivada. A persistência é um estado mental, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados da mente, a persistência se baseia em causas definidas, e entre elas encontramos a seguinte.